Bom dia, como está você, Jamil? Tudo certo? Oi, Gilce, bom dia. Obrigado novamente pela oportunidade. Também desejar um bom dia a todas as trabalhadoras, a todos os trabalhadores e familiares que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Sim. Então, gente, por que eu estou gravando de manhã hoje aqui com o nosso secretário-geral, Jamil Dávila? Porque ele tem uma novidade muito, muito importante para nos contar aqui hoje, e não é só importante para os metalúrgicos aqui de Curitiba e região metropolitana, e sim para os metalúrgicos do Brasil inteiro. Porque o nosso secretário-geral, ele está fazendo parte de uma chapa, de uma direção da Industrial Brasil, que vai se estabelecer hoje, às 11 horas da manhã. Então, eu estou com ele aqui agora, porque daqui a pouco ele vai estar nesse evento, que deve ser uma assembleia de criação ou algo assim, que ele já vai nos explicar, tá? Então, por esse motivo, a gente está gravando antes, porque depois não teríamos tempo, mas eu recebo aqui essa informação com extremo orgulho. Mas eu vou passar aqui já a palavra para o Jamil, porque ele vai. Jamil, acho que é importante você começar explicando para os nossos trabalhadores e trabalhadoras o que é industrial. Já falamos dela aqui, mas vamos lembrá-los, né? E daí a importância de falar da nossa, que olha que orgulho, da nossa participação da direção aqui, né, da Grande Curitiba, nesta diretoria da Industrial Brasil. É com você. Então, Gilce, aí para relembrar os trabalhadores, as trabalhadoras, metalúrgicos, não só metalúrgicos, também os químicos e os têxteis, a Industrial Global União, ela foi fundada em 2012, certo? Como uma confederação internacional para representar esses três setores industriais, ou seja, os químicos, os têxteis e os metalúrgicos. Até 2012, nós, os metalúrgicos, tínhamos uma federação internacional chamada FITIM, certo? Como os têxteis tinha deles e os químicos também. E aí foi juntar essas três organizações internacionais e criaram uma única federação internacional, chamada Industrial. A Industrial está presente hoje em mais de 140 países, representa mais de 50 milhões de trabalhadores nesses três ramos industrial. Eu tive a honra de participar do Congresso de Fundação da Industrial em 2012, que foi realizado na cidade de Copenhague. Eu estive lá representando a CNTM, certo? E juntamente com o companheiro Venâncio, representando essa fundação lá em 2012. Então, de lá para cá, já tivemos um outro congresso em 2016, que esse congresso foi realizado no Rio de Janeiro, onde nós tivemos lá uma comitiva de trabalhadores metalúrgicos, inclusive aqui da Grande Curitiba, e nessa oportunidade nós elegemos um brasileiro como secretário-geral, que equivale ao presidente de um sindicato, de uma confederação aqui no Brasil, que é o Walter Chances, que hoje está na presidência dessa Industrial, certo? E nós entendemos que é a organização dos trabalhadores. E aqui no Brasil, foi decidido entre as duas centrais sindicais, a CUT e a Força, também criar a Industrial Brasil. Só que, além dos setores têxteis, químicos e metalúrgicos, foram incluídos outros setores. Também foi incluído o setor de alimentação, setor de energia, e tem um outro setor que eu não me lembro agora, mas logo na sequência eu me lembrando eu já falo. Então, foram outros setores também foram envolvidos nessa organização, mas são de sindicatos representados pela CUT e pela Força, certo? Tá. Então, que fazem parte. E por que isso, Gilson? Nós estamos num momento de grave crise econômica e de ataque aos direitos dos trabalhadores. Desde Sim. 2016, nós passamos de uma situação ascendente, onde a cada ano, a cada período, se adquiria mais direitos para uma questão de precariedade. Foi se aprovado a partir de 2016 a lei das terceirizações, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e uma série de outras leis foram aprovadas, tirando o direito dos trabalhadores e causando precariedade aos trabalhadores. E aí nós tínhamos duas opções. Uma era ficar reclamando, né, ficar chorando pelos direitos, e a outra é a gente fazer resistência a isso. No momento de crise, a gente se organizar e falar: olha, não podemos ficar parados, temos que tomar alguma atitude. E uma das atitudes decidida pelas centrais, pela CUT e pela Força, é a criação da Industrial, agregando esses diversos setores
para fazer frente a esses ataques que estamos recebendo. E também não é só fazer frente e resistência, mas também para propor uma política industrial para o país, para as autoridades constituídas, para que desenvolvam essa política industrial para que possa gerar emprego para os trabalhadores, e aí gerando emprego, renda e qualidade de vida aos trabalhadores. Então, esse é o principal objetivo da Fundação da Industrial Brasil. E às 11 horas, então, como é que vai ser o formato? É uma assembleia de criação, é isso? Ou é um evento apenas? Nós tivemos ontem uma primeira reunião da diretoria falando um pouco sobre essa questão da Industrial Brasil. Eu tenho a honra de estar representando o setor metalúrgico da Força Sindical, certo? Então, na composição da diretoria, tem as secretarias, e no caso do metalúrgico da Força Sindical, eu estou representando o nosso sindicato aqui, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, que representa os metalúrgicos do Brasil todo, certo? Então, hoje, às 11 horas, vai ter a assembleia de lançamento, ou seja, de fundação, de criação desta Industrial, que é uma organização, como eu já falei, das duas centrais sindicais, certo? E aí, como a gente também já disse, com esses outros diversos setores, entendemos ser muito importante para os trabalhadores, que será mais uma ferramenta de organização dos trabalhadores dos diversos setores econômicos do Brasil. Principalmente porque nós atravessamos um momento de pandemia, né, que ela está longe de acabar, e nós sabemos que 2021 começa, temos uma guerra de vacina, né, uma politização de vacinas, então tem sempre notícias diariamente que daqui 15 dias tem uma vacina, mas a realidade, a gente sabe que o ano ele vai virar e que talvez no primeiro trimestre essa vacina apareça. E com isso se mantém uma recessão, né, histórica sem precedentes, e há uma importância muito grande de se propor uma política para o setor metalúrgico. Então, você está entrando já com uma grande responsabilidade, porque é um momento crucial, um momento onde os trabalhadores estão extremamente angustiados, porque tem o final, né, do auxílio emergencial, a 936, que virou a 14.020.2020, ela também termina agora. Então, como é que começa o ano que vem? Se mantém isso, as empresas precisam de um novo guarda-chuva. Eu queria ver sua opinião. Eu sei que é cedo para te perguntar ainda qual é a proposta que você vai tomar posse daqui a pouco, mas eu já quero que você fale um pouco que você está assumindo um cargo super importante num momento de um grande desafio, um momento que não temos um paralelo na história. Então, Gilce, só recordando os setores que eu comentei que fazem parte da Industrial, também tem o setor de vestuário e a construção civil. Então, esses dois setores, né, o têxtil/vestuário e a construção civil, além de, claro, de energia, alimentação, químicos e metalúrgicos fazem parte dessa Industrial. Então, nós entendemos que se torna necessário a ampliação dos auxílios, aí, principalmente do auxílio emergencial, uma vez que o desemprego ainda continua alta, uma vez que está preocupante a questão da pandemia ainda. Nós tínhamos a expectativa que agora, com o verão, a pandemia praticamente acabasse, mas nós estamos vendo que está retomando em diversos locais. Os números apresentados são de que essa semana os números são mais graves do que semana passada. Então, isso quer dizer que não contribui para o desenvolvimento da economia e também dos empregos. Haja visto que as pessoas têm que ainda continuar tomando os cuidados, e isso gera uma certa desconfiança também dos investidores de como vai se desdobrar essa questão da pandemia. Então, isso é preocupante. Então, nós, da Industrial, defendemos uma política de longo prazo para a indústria, certo? No Brasil, existia aí, no governo anterior, a questão da Rota 2030, ou seja, a Rota 2030, que era para o setor automotivo, um planejamento até o ano 2030. Esse governo praticamente deixou cair por terra e não deu atenção a isso. Então, um dos pontos que a Industrial vai trabalhar é nessa questão de apresentar políticas industriais de longo prazo, médio e longo prazo, para geração de emprego e renda. É isso que nós precisamos, porque os auxílios emergenciais, como a própria
palavra diz, é uma emergência, Sim. mas ele não pode ser permanente, certo? O que tem que ser permanente é uma política industrial, uma política que traga segurança para as empresas e garantia para os trabalhadores. É isso que nós vamos trabalhar, certo? Então, o auxílio emergencial ele é muito importante, principalmente para as famílias mais vulneráveis, certo? E entendemos que as famílias desempregadas possam ter esse auxílio, mas é preciso o governo mostrar que está organizado, digamos, o país está preparado com uma política de longo prazo. Independente de mudança de governo, essa política permanece, porque tem algumas coisas que tem que ser política de Estado, outras coisas política de governo. E a questão da política industrial tem que ser uma política de Estado, ou seja, independente de governo entra ou não, e nós vemos isso em outros países. Muda-se o governo, mas as políticas permanecem. E o que nós precisamos no Brasil é isso, de ter políticas de Estado que, independente de governo, aquela política possa continuar. E a industrial, tenho certeza disso, que nós vamos trabalhar para essa questão de uma política industrial para desenvolver empregos, e não só emprego, mas tem que ter emprego de qualidade. Porque nós vemos hoje, Gilce, que, vou pegar o exemplo de uma montadora, os melhores empregos ficam nas matrizes. Nós aqui estamos, perdão da palavra, mas o apertador de parafuso, o montador, com todo o respeito que eu tenho aos nossos montadores, porque eu também sou oriundo da montadora, digamos, da produção, certo? Mas nós queremos emprego de qualidade, emprego que tenha valor agregado, que aquilo que o trabalhador produz, ele produz o maior valor agregado, que não seja só os empregos que um menor valor agregado. Então, nós precisamos de ter aqui o desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, investimentos em ferramentaria, certo? São aquelas funções que são mais qualificadas e melhor remuneradas. É isso que nós precisamos aqui. Eu sei que, às vezes, a gente ouve o seguinte discurso, mas se a empresa troca o empregado pelo robô, o robô produz com mais qualidade, é mais segura a produção do robô. Embora tirou o posto de trabalho, mas gera um outro posto de trabalho lá onde se produz robô. Mas a pergunta que fica é o seguinte, aonde é que se produz robô? Entendeu? Então, o robô não produz aqui no nosso país. Aí nós queremos, então, que tenha uma fábrica de robô aqui no nosso país, certo? Então, se os empregos estão migrando, ele migra para um outro local, mas dentro do nosso país. Então, Gilson, nós queremos que a fábrica de robôs seja produzida aqui no país, porque senão nós produzimos... quer dizer, os empregos são mudados são transferidos de função, digamos assim, de um montador deixa de montar o veículo, porque aquela montagem passou a ser robotizada, e aí quem defende a automatização diz, mas vai gerar emprego lá na fábrica de robô, porque precisa de um robô para montar o carro. Mas que essa fábrica de robô seja montada aqui no país, certo? Porque senão nós estamos deixando de produzir emprego aqui e produzindo emprego de qualidade, porque uma fábrica para montar um robô, e aí tem que ter qualificação. É muito mais simples montar um carro do que montar um robô. A programação de um robô e tudo mais, certo? Então, nós queremos os empregos, emprego de qualidade. Então, isso chama política industrial. Então, ferramentaria, por exemplo, qualquer fábrica nossa aqui metalúrgica, que existe ferramentaria, nós podemos observar, e é muito fácil constatar isso, que um ferramenteiro tem um salário pelo menos 3 vezes maior do que o de um montador, do que de um soldador, entendeu? Porque é um emprego mais qualificado, um emprego de ferramentaria. Então, nós queremos o desenvolvimento de ferramentas que sejam produzidas no país, porque existe uma legislação que diz assim, que se houver a produção daquele determinado produto no país, para a empresa importar, ela tem que pagar o imposto de importação daquele produto. Mas, se aquele produto não existir no país, a empresa pode importar sem pagar esse imposto de importação. Certo? Então, em alguns casos, nós precisamos de provar para o governo que as empresas estão importando produtos que nós podemos produzir aqui. Entendeu? E as empresas não estão respeitando isso. Por quê, Júlio? Porque, às vezes, as empresas concorrem com outra planta dentro da própria empresa. Entendeu? Então, ele quer trazer da matriz dele, lá do país da Europa, e aí ele não quer comprar aqui no Brasil. Entendeu? Então, nós precisamos de ter essa política industrial e de fiscalização também, se as empresas estão respeitando ou não a legislação. Jamil, a última questão que eu queria abordar aqui com você é sobre os contratos, né, os marcos globais com as empresas.
que é um assunto que nós falamos muito aqui durante a greve da Renault, a importância que teve, né? Foi uma das frentes que nos ajudou a vencer aquela batalha, é ter um contrato, né, global, como chama-se, um marco global assinado com a Renault, onde ela se obrigava a não demitir trabalhadores da forma como demitiu, entre outros itens, outras pautas dentro desse contrato. Então, me parece que há uma esperança agora de que, tendo uma industrial Brasil, a gente possa avançar não só em assinar esse contrato global com mais empresas metalúrgicas, assim como também dos outros setores, garantindo a segurança para esses trabalhadores. É com você. Então, Gilce, essa questão dos acordos marco globais, no nosso ponto de vista, ele é de extrema importância. Nós temos aqui diversas empresas que têm a matriz na Europa, e a legislação na Europa ela é muito mais favorável aos trabalhadores do que a legislação brasileira. Nós temos aí a questão da OIT, com as convenções, que são, digamos assim, recomendações para os países, que os países podem ratificar ou não essas convenções. E na Alemanha, por exemplo, na Alemanha não, na Europa como um todo, tem o Comitê Europeu de Trabalhadores. Esses comitês na Europa, eles determinam até que os trabalhadores façam parte das direções das empresas. Certo. Aqui no Brasil, nós estamos longe disso, pelo contrário, nós estamos caminhando para trás com relação à organização dos trabalhadores. E os acordos marco globais são assinados com a Industrial Global, e eles dão garantias mínimas para os trabalhadores. Que essa garantia mínima? Que a empresa tem que, no mínimo, respeitar a legislação do país. Nós já tivemos diversos exemplos. Há pouco tempo, nós tivemos um exemplo aqui da montadora que a empresa terceira não pagava nem o salário mínimo regional. E aí nós tivemos que denunciar isso e rapidinho resolveram. Mas, assim, para pagar o salário mínimo regional, nós entendemos que não precisaria quase nem de sindicato, ou seja, o sindicato tem que também atuar e cobrar da empresa isso. Só que, às vezes, os sindicatos terceiros não conhecem essa legislação. E nós estamos atuando para ajudar esses sindicatos a também conhecer essa legislação e para melhorar a condição dos trabalhadores que eles representam. Porque nós não somos contra os trabalhadores terceiros, não somos contra os sindicatos que representam o trabalhador terceiro. Pelo contrário, nós entendemos que a produção tem que ser feita, que o serviço tem que ser realizado, mas nós somos contra a precarização. Nós somos contra a empresa terceirizar uma atividade, alegando que está terceirizando para uma empresa especializada naquele assunto, só que, na verdade, está terceirizando para pagar menos. E os acordos marcos globais, eles vêm garantir que a empresa tem que respeitar a legislação. E eu, no passado, eu achava que era mais do mesmo, mas depois cheguei à conclusão de que não, que a legislação é feita pelo poder público, mas a empresa, quando ela assina um acordo marco global, ela está dizendo que ela vai respeitar aquilo, Sim, que é o mínimo que ela possa fazer. Certo? Então, esses marcos globais vêm para ajudar, e aí, na Industrial Brasil, talvez seja um outro ponto que a gente vai sugerir, que também tem uma atuação de repente, fazer um acordo com as empresas a nível nacional, digamos assim, ampliando esse marco global, não é verdade? Eu acho que a gente precisa de fazer isso, de ampliar essa defesa da legislação e do direito dos trabalhadores, contrapondo ao que as nossas autoridades vêm fazendo ultimamente, os nossos legisladores, que é retirar os direitos dos trabalhadores. Jamil, ficamos por aqui. Eu desejo sucesso, né? Em nome de todos os trabalhadores aqui, a gente está aqui com uma grande esperança, sabendo que nós temos, né? Eu falo nós porque também sou metalúrgica de coração, então nós sabemos que estamos todos bem representados e é uma excelente notícia para o setor metalúrgico. Nós sabemos como está precário, que o próprio governo federal não tem uma política industrial, não tem uma política de emprego. Então, eu creio que essa notícia ela vem aqui dar uma grande esperança de organização para os trabalhadores do Brasil, pelo menos todos os da CUT e da Força Sindical que estão sob esse guarda-chuva. Sucesso para você. Ô, Gilson, eu só queria falar mais uma palavrinha, é o seguinte, o trabalhador que está lá no chão da fábrica, ele tem, ou lá na construção civil,
ele precisa de ter claro isso, que não ele não está lá só por sua conta e risco, digamos assim, não. Para a situação que ele está trabalhando ali, pelo direito que ele tem toda uma organização por trás disso, que começa lá da organização no local de trabalho, né, que nós, do setor metalúrgico, temos isso nas fábricas. Por trás dessa organização no local de trabalho existe um sindicato, por trás do sindicato existe uma confederação, uma federação, uma confederação, uma central sindical e agora uma organização intersindical, digamos assim, com sindicatos de outras categorias também. E também as organizações internacionais. Então, o que acontece lá na fábrica, a organização do trabalho naquele local é respaldado por uma série de organizações. E que aquilo que o trabalhador entende que é prejudicial ao trabalho dele, ele deve, primeiramente, questionar ali ao representante local. Que aquele representante local tem a salvaguarda, tem o apoio de outras organizações que podem fazer mudar aquela realidade que é prejudicial aos trabalhadores. Muito bacana. Nossa, foi uma das melhores notícias de 2020 que nos enche de esperança, com certeza. Jamil, muito obrigada. Tenha uma ótima assembleia. Vamos conversar mais agora, além de termos uma pauta sobre o nosso sindicato, das ações aqui que você desenvolve como nosso secretário-geral. Também agora você vai vir nos contar aqui como é que está a criação, as propostas, né, de política de desenvolvimento para a nossa área, né, e assim como para a área também dos outros setores fabris do Brasil. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Até mais. Até mais.